A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, estive acompanhando vocês. Um abraço. Gostei do abraço do tamanho das águas do Você sabe, temos que segurar para que essas águas não sejam poluídas, para que essas águas, as matas continuem, não sejam destruídas, para a gente possa dar o tamanho do abraço do Brasil, né, que hoje está sendo tão destruído. Então, um grande abraço para vocês. É isso, muito bom, deputado. A gente estava falando aqui muito, né, no programa desde o início hoje da nossa edição sobre a destruição da soberania, né, sobre os ataques ao patrimônio do povo brasileiro, e eu comentei, né, que também que essa farsa aí do ICMS caiu muito mais rápido do que a gente imaginava. Mais um presidente da Petrobras que sai do comando, né, a ameaça agora de criação de CPI, mas a política de preços continua a mesma. Enquanto o Bolsonaro mente, o que vem acontecendo com a Petrobras, que é patrimônio do povo brasileiro, deputado? Essa questão, eles são campeões em mentir e finge que o problema não é com ele. Acho que essa é uma questão fundamental. Fingir que o problema não é com o presidente. Olha só, quando a Petrobras entrou nesses preços altos, né, dos combustíveis, também do gás de cozinha, sempre é bom lembrar, agora o diesel em alguns lugares já mais caro do que a gasolina. E como é que fica o caminhoneiro? Como é que fica o agricultor? Como é que ficam as lojas, o comércio? Todo o transporte é feito basicamente com caminhões que usam, né, o diesel. Não se faz agricultura sem diesel. O que acontece? Mas a culpa é da pandemia. O mundo inteiro teve pandemia e o Brasil, a consequência era maior. Por quê? Porque não houve proteção, houve erro crasso aqui no tratamento da pandemia, o negacionismo. Mas o problema da guerra. Guerra na Ucrânia, todo mundo está sofrendo. Mas por que, de novo, no Brasil as consequências foram maiores? Mas o problema dos estados, o ICMS está muito alto. Então, jogar nos estados, mais uma vez, era pior. Não só não resolve, como agrava a situação. Porque aí é dinheiro tirado da saúde, é dinheiro tirado da educação, do professor, da escola, da segurança, da infraestrutura dos estados. É daí que sai o recurso para ajudar as pessoas. Mas o problema está no presidente da Petrobras. Olha que sem vergonha esse presidente da Petrobras. Não devia ter deixado aumentar. Essa é a desculpa do Bolsonaro, do Lira aqui na Câmara, dos deputados que estão defendendo o indefensável. Eles vendo que não tem mais de se sustentar, vai lá no interior, que foi de um voto. Aí o povo diz, mas nesses preços do jeito que está, como é que vocês estão sustentando esse Bolsonaro? Então eles tentam fingir. Então eles já passaram pela pandemia, pela guerra, pelo ICMS, pela troca de presidentes. Gente, nada disso vai resolver, porque ou se mexe na formação de preços efetivos, que é a dolarização, que é o preço paridade de importação, que nós estamos uma vergonha, nós temos refinaria. Aliás, eu sempre tenho dito, se um país não tem petróleo, se um país não tem pré-sal, ele tem que se submeter ao preço internacional, porque ele vai comprar, vai ter que pagar. Mas um país que tem, e aí que é a desgraça, esse tema tão bonito que você falou, da soberania, quando o país tem petróleo, ele pode então trabalhar a sua soberania, e como Lula disse, abrasileirar, colocar em real, e fazer a Petrobras não ser só uma empresa de petróleo, ser, na verdade, uma empresa de desenvolvimento para o país. Aí está a grande questão. Então, tudo que o Bolsonaro for apresentar, toda vez que ele diz, temos que trocar o presidente da Petrobras, a gente sempre diz aqui, tem que trocar o presidente da República. E o Lira devia ter aberto o processo de impeachment, e não processo de abertura de CPI da Petrobras. CPI é um instrumento da minoria, da oposição, e agora o governo quer fazer uma CPI contra si.
Mas olha o cúmulo, aonde é que nós chegamos? Então, sim, eles querem privatizar a Petrobras, então tem que criar cada vez uma imagem mais piorada da empresa para, assim, agradar pouca gente. E eles querem fazer isso rapidamente, né? Porque eles sabem que o Lula vai ganhar em 2 de outubro, e aí nós, infelizmente, eles não podem agradar tão fortemente os acionistas, os ricos e liderados do mundo e do Brasil, abandonando o povo que está pagando essa conta, infelizmente. E é isso que o senhor está falando, né? Ele tenta descolar a imagem do governo, que é o maior acionista da estatal e da responsabilidade aí no aumento dos preços. Mas como é que os governos do PT conseguiam controlar o preço dos combustíveis, deputado, e ainda assim a Petrobras ter tantos lucros? Não, isso é muito importante, porque, na verdade, nós não ficávamos nessa oscilação do preço do barril do petróleo em nível internacional. Essa era a questão. Porque nós tínhamos o petróleo. Se na base era em torno de $30 um barril de petróleo do seu refino, nós mantínhamos esta base. E se tinha alterações em nível internacional, que em média está em $80, digamos assim, hoje está mais de 120, 130, dependendo do ambiente e o clima da guerra, né? Mas nós não fazíamos a interferência das altas e baixas, nós mantínhamos uma estabilidade, e mantendo esta estabilidade em real e não em dólar, tá certo? Nós mantendo também o refino em alto potencial dentro das nossas refinarias, nós conseguíamos manter um preço baixo. Preço baixo no sentido da média, né? Porque os combustíveis são preços sempre altos. E aí nós temos que debater também outras fontes de energia, não só as fontes, digamos assim, finitas, né, fósseis. Nós temos que estimular outras fontes de energia renováveis, como nós fizemos com o tema do biodiesel, que hoje nós estávamos já caminhando no B13, né, 13% de inclusão, e o Bolsonaro reduziu para 10%. Né? O estímulo à energia eólica, à energia solar e tantas outras energias sustentáveis que devem ser estimuladas para nós não ficarmos dependentes deste que é o vetor básico, né, da nossa economia na área da energia, que é a questão da produção, digamos assim, a partir ainda do petróleo e gás. Então, na verdade, este é um debate que o governo tomava medidas para não vincular ao preço internacional. Essa é a questão básica, porque nós temos petróleo. E quando nós caminhamos com o pré-sal para a autossuficiência praticamente, nós não só trabalhávamos para não ter as elevações dos preços comparativamente em nível internacional, como nós usávamos os recursos do pré-sal, e aí está outra questão fundamental, que a gente não está falando mais. Os recursos do pré-sal eram dirigidos, quando iam para o fundo, para a educação e para a saúde. Nós fizemos esse debate. E além, então, de nós hoje não termos mais esses recursos alocados para educação e saúde, nós vamos estar aumentando para a população pagar essa conta, para dar lucro. E os acionistas estão ainda mais vorazes, estão insatisfeitos com os grandes lucros que foram agora de bilhões que foram compartilhados com eles. Eles querem mais. Nós estamos no regime capitalista. É uma insaciabilidade desses acionistas. Então, essa é a disputa da Petrobras. E o governo e o Centrão estão, ao darem o Centrão guarida à política do Bolsonaro, eles estão permitindo aumentar esses lucros nas custas do povo brasileiro que não consegue pagar essa conta. Então, aí está a diferença básica. Não se vincular ao preço de paridade de importação, fazer as nossas refinarias tocar, né, num percentual maior, não ficarem ociosas, né, e não se exportava, né, óleo bruto para ser refinado fora do país para a gente comprar em dólar. Quer dizer, isso é um absurdo, né, são inúmeros absurdos, né, que na verdade aconteceram, que mostram a grande diferença e que nesse projeto que agora está sendo apresentado pela nossa frente, vamos dizer assim, do Lula e do Alckmin, né, nesse plano que está sendo debatido com a sociedade brasileira, que está sendo apresentado depois de uma grande elaboração entre os 7 partidos que compõem, né, a pré-candidatura do Lula, né, e do Alckmin, é exatamente abrasileirar, é tornar esse instrumento como base de política de desenvolvimento do nosso país. Essa é a grande diferença. E isso nós temos que retomar agora com prejuízo já.
porque eles já entregaram a BR Distribuidora, já entregaram vários dutos, já fizeram várias privatizações. Mas nós temos que enfrentar isso e buscar isso de volta, né, para a nação brasileira. É o Brasil que nós temos que defender, e junto com sua pátria, e pátria não existe. É isso. Deputado, e também qual é a consequência desse desmonte, dessa destruição, desse entreguismo, mas para a nossa soberania energética? Não, nós vamos estar dependendo, porque daí, Amanda, nós vamos ligar a outros elementos da energia. Né? Nós vamos pegar, por exemplo, também a Eletrobras. A Eletrobras foi vendida. Então, a conta de luz, né, que já está também muito cara, ela vai aumentar, porque é muito fácil. Você coloca agora ainda embutido nos custos o lucro, então aumenta para o consumidor. O consumidor vai pagar essa conta. O consumidor vai pagar essa conta. Então, nós, em todas as áreas, a consequência é aumento dos custos para o consumidor. A segunda grande consequência, tu não vai ter essas estruturas para ajudar a fazer programas e políticas sociais. Então, essa é a hipocrisia que quando um bolsonarista fala, tem que ter função social. Gente, eles estão tirando a função social. Então, vamos pegar o programa Luz para Todos, que foi um programa tão elogiado, vocês falaram tantas vezes nesse programa aqui, de quanto foi importante o programa Luz para Todos. Eram pessoas que não tinham luz, não tinham energia. Nesse período, isso é um absurdo, é inaceitável, né? Nós não termos energia. Nós alcançamos esse programa. Bom, uma empresa privatizada vai conseguir fazer o Luz para Todos? Mas é claro que não, é claro que não. Então, programas sociais, participação em políticas de desenvolvimento, de inclusão social, de extensão da educação, de saúde, que esses fundos constitutivos, que na política que nós elaboramos, não entreguista, como está sendo feito agora, contribuíam para o desenvolvimento do país. Então, essas são duas questões básicas que eu quero sinalizar aqui. Primeiro, então, que os custos para a sociedade não vão ser tão altos, né, que hoje vão estar altos e vão aumentar, E, em segundo lugar, essas estruturas do Estado brasileiro. Porque como é que tu governa? Usando estruturas do Estado brasileiro, para, através delas, combinar programas que possam garantir, que nem Luz para Todos, ou que possam ter tarifas sociais. Na luz tem isso. Na água, nós votamos aqui o marco regulatório do saneamento. Né? A água também tem uma tarifa social. Para aquele cara que é muito pobre, ele vai pagar uma tarifa diferente. Quando tu tens um órgão público que pode equacionar uma política. Mas quando esse órgão não é mais público, ele é privado, lasque-se o pobre, lasque-se o pobre. É isso que eles vão fazer. Então, a consequência desse processo é drástico para o povo e, obviamente, para a soberania de um país. Porque nós não temos mais mecanismo de proteção. Nós vamos estar dependentes. Eu vou dar um exemplo para concluir meu raciocínio, para ficar bem evidenciado. Nós tínhamos no Brasil fábricas de fertilizantes que faziam adubos, né, insumos que eram usados pelos nossos agricultores para plantar. Fábricas de fertilizantes, as Fafens, elas foram vendidas. Agora tem a guerra na Ucrânia, nós estamos dependendo da Rússia, da Ucrânia, de importar esses produtos. Agora nós estamos na mão deles 100%. E o preço desses insumos está altíssimo, altíssimo. E às vezes pode até faltar. E nós temos aqui, talvez não temos a composição completa, mas aí você ia importar um elemento só para fazer a composição aqui. Agora você depende deles. E quem compra as nossas empresas, olha o desastre, são estatais chinesas ou são empresas de fora do Brasil. Bom, se essas empresas dariam prejuízo, elas viriam a ser disputadas? Não, elas são também lucrativas. Mas eu não posso olhar do ponto de vista do Estado se ela é lucrativa. Eu devo olhar ela se ela cumpre a sua função social, porque aí está a básica diferença. A básica diferença de uma empresa, quando o pessoal diz, temos que administrar uma empresa, um órgão público como se a empresa fosse. Não, aí é visar lucro. Não, nós temos que administrar com eficiência, com transparência
para que ela possa ter, digamos assim, suas reservas, seus ganhos, para poder desenvolver programas sociais. Mas aqui não vai para programa social, aqui vai para o acionista ou para o dono, para o proprietário. Então, em todas as áreas, as consequências são basicamente essas duas, que é custos mais altos para a sociedade, diminuição da qualidade em várias situações e retira do Estado a possibilidade de fazer políticas, né, de desenvolvimento efetivo e fica ajoelhado, digamos assim, né, frente aos ditames daqueles que o detêm, que são os ricos de fora do Brasil, na sua grande maioria. É isso, deputado. Muito obrigada pela sua participação, pelas explicações aqui. A gente vê que o povo está sentindo bastante mesmo no bolso e também tem essa questão aí do investimento público, né, da soberania, que também afeta a todos nós. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, de atender mais uma vez o chamado do Jornal PT Brasil. Bom dia. Bom dia, sempre à disposição, e vamos olhar com muita atenção esse plano, então, de desenvolvimento sustentável, digamos assim, que está sendo lançado pelo nosso pré-candidato Lula e Alckmin nesse momento. Acho que é importante todos nós debatermos, de fato, de forma transparente, porque o que não tem nesse governo é transparência, né? Eles colocam em segredo, por 100 anos em sigilo, todos os dados. Nós queremos transparência, debate com a comunidade, não orçamento secreto, ou, enfim, ou governo paralelo que eles criaram aí. Um grande abraço, estamos sempre à disposição. Bom dia. Um abraço, bom dia, obrigada.